8 baterias, um posto de comando, cerca de 36 peças de artilharia. Tentaram levar umas peças de artilharia também, mas devido ao peso não conseguiram. Eu diria que estão entregues ao seu próximo destino. Estão a aguardar que superiormente seja decidido o que é que se irá fazer com ela. Lembras-te de quando passámos aqui em 71, pá? Epá, como isto está, pá. Tudo vandalizado. Tanta erva tivemos que rapar aqui para isto estar limpo e isto agora está neste estado. Os balneários. Tchê, pá. Que onde nós dormíamos, pá. Olha, era uma sala de aulas, mas que servia, no nosso tempo, era para dormir, não era para ter aulas de coisas. A Casa da Guarda. Vamos lá, a Casa da Guarda passou a sala de aulas. E isto era o suporte das armas do pessoal que estava na Guarda. As G3 eram colocadas aqui. Era aqui que depositávamos as nossas amigas, não é? Olha o portão da... Parece que podemos entrar mais à vontade do que no nosso tempo. Pois, na altura estava fechado às chaves, hoje está aberto. Era raro conseguirmos aqui entrar. E não só, porque isto está tudo. E aqui era o paiol. O paiol. As granadas eram colocadas aqui, deste sistema de elevação. Iam ter à peça e eram recolhidas à mão. Tem aqui outra manivela e, portanto, eram içadas. Aqui era uma secção de fuga em caso de haver aqui alguma contingência, não é? Fugia-se por aqui. Passávamos para o outro aqui setor, não é? E há outro lado. Sim. Ó Zé, então... A Sala Nobre. Sala Nobre, grande. Olá, meus senhores. A primeira vez que aqui entrei, que isto era uma espécie de sala de cinema. É um espaço inesperado, não é? Inesperado, seguramente inesperado. Uma espécie de fortaleza coraçada. Sala de cinema, camarata. Salão Nobre. Salão Nobre. Vocês fizeram a tropa aqui. Exatamente. Entre 71 e 74. Recebi umas imagens da altura em que... O Arlindo, esta aqui, o Arlindo. Sou Arlindo aqui. Sou eu na peça lá em cima, mais o camarada Graça, o Celestino Oliveira, Fado. Cá estão as granadas. Cá estão as granadas que estivemos a ver há pouco. Um exercício de fogo. Aqui era onde se passava, no fundo, a vida da bateria, não é? Tudo funcionava debaixo de terra. Mas lá em cima ficavam as peças de artilharia. Exatamente. Vamos lá acima ver como é que aquilo está. E vamos nós para o ar livre. E aqui chegamos e as peças de artilharia estão assim. Muito diferente da altura em que vocês passaram por cá. Totalmente vandalizadas. Esta primeira vigia aqui era onde atuava o apontador em elevação, que elevava o tubo para fazer o tiro curvo, não é? Por sobre as moradias todas daí. Isto normalmente atingia 22 km. Como é que era saber que muitos colegas vossos na altura iam parar ao ultramar, ao conflito armado, e vocês ficavam aqui? Nós tínhamos a sensação de que, apesar de tudo, éramos homens com sorte. Bastava olhar-se para a natureza social das pessoas que vinham parar aqui para sabermos que normalmente as pessoas não vinham parar aqui por acaso. Portanto, pessoas ligadas ou filhos de pessoas ligadas ao regime, ao sistema, grandes atletas que era necessário mantê-los aqui na orla de Lisboa, ligados às seleções das várias modalidades desportivas. E de vez em quando também calhava à sorte a um filho do povo, digamos assim. Cada vez que tinham que fazer fogo, mesmo em exercício, como é que era o barulho? Era fumo e era barulho ao mesmo tempo. Quase a parte dos ouvidos estalava toda. A rádio e a comunicação social davam um aviso de que deveriam abrir as janelas para que, quando se fizesse fogo, os vidros não partissem. Mesmo assim, as cristaleiras, os vidros cristais partiam e no dia seguinte estavam a reclamar-tas no quartel. Baptisms of fire.
Estavam cá o dia 25 de Abril? Estava. Tínhamos alguns indicadores de que alguma coisa se passava. Mas nada vos foi dito em concreto aqui? Não. A população toda da parede caíram-nos todos à porta com gradas de cerveja para comemorar o 25 de Abril. Queriam entrar no quartel, mas como estava a prevenção não se podia abrir a porta. Então mandámos grades de cerveja por cima. Com a população sentiram-se parte da revolução. Exatamente. E participamos. As boas memórias dos que cumpriram aqui o serviço militar e que contrastam muito com a imagem atual de abandono. O quartel do Regimento na Parede, em Cascais, foi desativado há pouco mais de 15 anos e depois disso acabou vandalizado de uma ponta à outra. As instalações estão a ficar em ruínas, com telhados e paredes a cair. Mesmo a casa que servia de morada aos oficiais do quartel, um pequeno palacete, está pintado de grafites, sem portas e sem janelas. No subterrâneo, o cenário não é muito diferente. É verdade que o Exército levou o que era mais valioso, como mostra este filme de 1998, ano em que o regimento foi desativado. Mas não levou tudo. E nesta sala, onde não só funcionava um paiol, como provavelmente estaria também um arquivo de documentação, e onde houve um incêndio, ficaram espalhados inúmeros documentos pelo chão. Vamos olhar aqui para alguns deles, por exemplo, o Regimento de Artilharia de Costa, Sistema de Saúde Militar, Comunicação de Dados Estatísticos, mês de julho de 98. É referente a pagamentos que foram efetuados por tratamentos médicos, provavelmente por militares que aqui serviram. Do que ficou, o que não foi roubado acabou destruído. Salvou-se uma ou outra peça de madeira e, por exemplo, esta parte de um holofote que, porventura, por ser muito pesada, acabou por ficar pelo caminho num corredor do quartel. As peças de artilharia, demasiado pesadas para serem arrancadas daqui por qualquer um, ainda mexem, mas estão completamente inutilizadas. Em Portugal, fosse no continente, nas ilhas ou nas ex-colónias, sempre houve defesa de costa, pelo menos a partir do momento em que o país se virou para o mar. Mas só depois dos anos 50, só depois da Segunda Guerra Mundial, é que as Forças Armadas criaram um regimento especializado em defender a costa de uma possível invasão naval. Oh, Nuno, nós estamos aqui nesta segunda bateria na parede em Cascais, mas havia uma série delas. 8 baterias, um posto de comando, cerca de 36 peças de artilharia já de um calibre bastante respeitável, com alcance entre 20 e 30 km. Protegiam 2 grandes centros, a entrada do Tejo, o Porto de Lisboa, a entrada do Sado e o Porto de Setúbal. Este plano de defesa da costa foi desenhado a seguir à Segunda Guerra Mundial. Com que necessidade é que foi feito isso? Com as lições que foram aprendidas das grandes batalhas aeronavais da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o desembarque na Normandia, ou seja, o espectro era a possibilidade de uma força convencional avançar sobre Portugal, fazendo desembarcar nestas áreas centenas ou milhares, por exemplo, de lanças de desembarque apoiadas por uma armada. No fim da Guerra Fria, o que é que aconteceu? Aconteceu que, com o desenvolvimento dos aviões a jacto, com o desenvolvimento dos mísseis ar-terra, com o desenvolvimento de tecnologias de defesa terrestre, que eram sobretudo também mísseis, passou a entrar isto em desuso, porque isto no fundo era o quê? Era um grande sistema fixo e, portanto, vulnerável de defesa. Fazia sentido para uma guerra, digamos, ao estilo das guerras do século XIX ou do princípio do século XX, mas já não fazia sentido para a guerra dos mísseis e para a guerra a longa distância. E agora o que é que faz sentido? Agora faz sentido aquilo que ainda existe em muitos países da Europa do Norte, a Suécia, por exemplo, talvez seja o modelo mais interessante, em que os velhos quartéis e os velhos fortes com canhões fixos transformaram-se em peças móveis, ou peças de artilharia móveis, portanto montadas em veículos, ou mísseis. Oh, Nuno, quem esteja lá fora não imagina que debaixo de terra, neste quartel, haja este complexo de túneis, neste caso o Regimento de Artilharia de Costa, porque é que a vida se passa debaixo do chão?
É um alvo parado, muito vulnerável e, portanto, precisa pelo menos se proteger, tendo grande parte das instalações invisíveis do ar. Quer dizer, um avião que passe por aqui por cima não consegue aperceber-se da dimensão total deste complexo. Hoje não faria sentido ter pontos de artilharia para defender um porto ou uma cidade e, por isso, as baterias do RAC foram desativadas. Mas quer isso dizer que estão condenadas ao abandono ou há um futuro, pelo menos para este quartel em Cascais? Sr. Presidente da Câmara, como é que surgiu o interesse de Cascais num quartel abandonado? Em primeiro lugar, logo esta vista extraordinária, talvez das melhores vistas de Cascais. E das poucas que têm casas pela frente. Exatamente, e que tem ainda vista, aliás, pelo facto de ter sido uma bateria de costa, por isso mesmo não podia ter nada à frente para poder atingir os objetivos. E por isso, quando na freguesia aqui de Parede, onde já está muito massificada, muito densificada, isto é um oásis, não é? Portanto, achou que havia aqui um interesse público? Não, há claramente o interesse público. E desse modo a primeira prioridade é recuperar todo este espaço para a população fruir, a segunda é, de facto, fazer um museu de artilharia de costa e a terceira depois é aproveitarmos esta sinergia com o quartel, e onde vem aqui para o quartel tudo o que são indústrias criativas, portanto tem uma capacidade brutal e que passam a ter aqui pelo menos uma fonte de inspiração. Aqui em cima vamos poder passear, há um jardim, usufruir da vista. há um jardim com uma vista extraordinária. E estas peças de artilharia, os canhões vão ser ficar recuperadas, como é óbvio, isto faz parte da identidade do local. E de locais abandonados. Este é um problema, existem outros no concelho? Claramente. Para ter uma ideia, eu posso lhe dar em termos de valores globais, daquilo que nós estimamos ser o património que o Estado tem em Cascais por aproveitar, estamos a falar em cerca de 60 milhões de euros. O quartel da Parede, que tem esta vista magnífica pela frente, prepara-se então para ser um grande parque de lazer com mais de 10 mil metros quadrados. E a verdade é que o Estado e a autarquia de Cascais têm tentado preservar um pouco do que é a história do regimento. Por exemplo, onde está o novo Hospital de Cascais, havia um quartel, o da primeira bateria de Alcabidez. E quando o estabelecimento hospitalar foi construído e o quartel desmantelado, deixou-se ficar, numa das rotundas do hospital, uma peça de artilharia, um canhão com mais de 60 anos. Há outros sinais da tentativa de manter vivas as memórias da artilharia de costa. Em São Pedro do Estoril existe ainda um holofote, intacto e original. Provavelmente funcionaria, se tal fosse necessário. Em Oeiras, onde a bateria foi entregue à Associação de Comandos, que zela pelo espaço. E em Belém, onde as peças de artilharia ainda existem, preservadas pela Liga dos Combatentes. Mas já do outro lado do rio, o cenário é completamente diferente. E é tão diferente que dificilmente poderá honrar uma longa história de defesa de costa iniciada no século XIV e que tantas batalhas travou. E instalações como esta, na Trafaria, no concelho de Almada, que em tempos serviu o Regimento de Artilharia de Costa, travam agora uma espécie de última guerra contra a destruição, contra o esquecimento, contra o tempo. O João é autor, em conjunto com uma série de jovens arquitetos nacionais, de um projeto. Como é que se deparou com este sítio? E nós, na altura, andamos a fazer uma grande pesquisa sobre que tipo de espaço militar havíamos de concorrer ao concurso e conseguimos agrupar em dois grandes grupos. Ou fazíamos um edifício icónico com uma grande presença territorial, ou encontrávamos um edifício deste género, entrincheirado, um bocadinho camuflado, e trabalhávamos sobre isso. E depois de alguma pesquisa viemos dar aqui à Trafaria. E quando aqui chegaram, o que viram? Estava ligeiramente melhor do que está agora, não muito melhor. Já tinha falta de cantarias, já estava completamente abandonado e grafitado, já estava quase assim neste estado. E com aqueles sulcos abertos na terra. Já tinham sulcos, já tinham roubado muita coisa. Que levaram basicamente toda a cabelagem que existia aqui. Tudo, tentaram levar umas peças de artilharia também, mas devido ao peso não conseguiram. E depois foi olhar para o espaço e pensar... perceber o potencial incrível que isto tem. Isto geograficamente está numa posição estratégica. Como era óbvio, para a utilização militar era fundamental, mas não deixa de ser um espaço com uma potencialidade incrível. A nossa proposta é fazer um observatório da costa e do oceano aqui, devido à grande amplitude de visão que temos tanto da costa como as zonas... que a maioria da população aqui à volta não conheça, de facto, esta vista fantástica. Eu acho que não, eu acho que não. Têm daqui para o mar e que conseguem ver, por exemplo, toda a região de Lisboa. Sim, o delta do Tejo. Fizeram o projeto, com isso ganharam um concurso de arquitetura, que vos levou à Bienal de Veneza. Sim. Depois do projeto feito, mas notaram que houve uma falta de interesse, não só no vosso projeto,
mas também na vontade de reabilitar um sítio como este. Talvez. Eu confesso que talvez eu também não me tenha mexido, não tenha feito tudo para apresentar isto a toda a gente. Mas de facto o projeto foi promovido. Social, sim, foi exatamente divulgado. Sim. E os dias vão passando e, como disse, a primeira vez que chegou aqui, este local não estava tão destruído como está agora. Sim. É uma pena. É uma pena. Tem um potencial incrível. Andamos uns quilómetros mais para sul até à Fonte da Telha, onde o destino deste quartel se confunde com o destino de um militar que agora vive aqui a reforma. Vamos tocar a campainha. Boa tarde, Sr. Joaquim. Muito boa tarde. Obrigado por nos ter aberto a porta. Faça favor. Podemos entrar? Faça favor. Nesta que é, no fundo, agora a sua casa. Exatamente. Já vive aqui há quantos anos? Há cerca de... Trabalho cá há cerca de 14, mas vivo cá há cerca de 10 anos. Vive aqui sozinho? Não. Tem para já os seus cães? Mas vivo aqui acompanhado com militares e com uma companhia. Vamos visitar um pouco deste espaço? Sim, senhor. Conhecer também um bocadinho do quartel e de tudo o que está cá dentro? Sim, senhor. Como é que são os seus dias aqui? São dias de trabalho, na prática, não é? Trabalho, não sou capaz de estar quieto. Levanta-se com a preocupação com a preocupação de dar trabalho ao pessoal. Cá está, os dois soldados que estão consigo. Exatamente. Aqui a pista de obstáculos estaria pronta a usar de novo, sim, não é? Esse foi, tivemos ajuda, ajuda a pintar isso. Tivemos aqui assim umas pessoas com ajuda. Esses paus, pronto, foram paus fornecidos pelos escoteiros, que nos deixaram ficar cá uma série de paus que eles utilizam para as construções, e a gente aproveitou. Mesmo sabendo que a pista não vai servir para grande coisa, não é? Porque já não há homens exato, aqui mas de qualquer forma, para a utilizar. Para mim, uma coisa que está desleixada, uma coisa que devia de estar de uma determinada maneira não está, é desleixo. Sente-se guardião deste espaço? Eu guardo isto como se isto fosse meu. Mostre-nos agora a parte mais escondida desta quinta. Com certeza. Onde é que vamos? Vamos ali assim, a que eu chamo a Casa das Máquinas. Sr. Tenente Coronel, se isto que estamos aqui a ver fosse agora, nem sequer podíamos estar aqui. Não, garantidamente que não. O disparo desta peça provocava uma grande bola de fogo à frente e não só. Nós tivemos aqui uma vez uma experiência, há largos anos, de um militar que estava a cerca de 15 metros atrás e virou-se. Portanto, caiu de costas com a onda de choque resultante do disparo da peça. Eram necessários procedimentos de segurança excepcionais, de facto, exatamente, cada vez que se procedia a exercício. Era complicado porque implicava a interdição marítima do Tejo e, portanto, era sempre uma manobra muito complicada. A interrupção, a gente imagina o Porto de Lisboa ter que ser interrompido a sua acesso e navegabilidade durante algumas horas. Uma peça como esta... Enfim, não vamos dizer se está ou não obsoleta, mas já não estaria em condições de disparar. Não. Neste momento teríamos algum trabalho para repor em funcionamento, embora, no caso concreto desta bateria, os sistemas estão muito próximos da capacidade de fazer tiro. Não estão desmilitarizados, portanto não têm as culatras, mas as culatras estão guardadas. Este quartel quase que está mantido como originalmente foi concebido para funcionar como parte do Regimento de Artilharia de Costa. Porquê é que não foi possível fazer o mesmo noutros quartéis? O Regimento de Artilharia de Costa tinha 53 prédios militares. Era uma vastidão de prédios. É impossível controlar o vandalismo nesses sítios? É difícil, só com permanência física, como se está a constatar aqui. Mas há pelo menos 3 baterias de costa que estão entregues ao seu próprio destino, não? Eu diria que estão entregues ao seu próximo destino. Estão a aguardar que superiormente seja decidido o que é que se irá fazer com elas. A defesa de Setúbal ficava a cargo de 2 baterias, aquarteladas na Serra da Arrábida. A primeira é esta, a do Otão, onde é difícil ficar indiferente à vista que se tem de Troia e tudo à volta.
Um pouco mais abaixo estão as peças de artilharia de Albarquel, o último reduto defensivo da costa, já muito perto da cidade de Setúbal. Estão ambas abandonadas e sem um destino certo pela frente.